O forro gypsum aramado é uma evolução dos forros de plaquetas. Sua aplicação é 3 vezes mais rápida e ele não trinca nem amarela com o tempo. Ele é composto por chapa gypsum de 60 cm por 2 metros, suspenso por arame galvanizado, colado com FGA cola e rejuntado com massa de rejunte. O FGA deve ser montado por fiadas. Cada uma das fiadas de chapas segue o mesmo processo de montagem. Comece marcando o nível do forro em todas as paredes. Você deve utilizar uma mangueira de nível ou um nível a laser. Depois coloque pregos de aço a mais ou menos 30 centímetros de distância. Eles servirão para apoiar as chapas durante a montagem. Pagine e marque na laje a distribuição dos tirantes. A paginação do FGA é 50 por 60 centímetros. A primeira linha de tirantes deve ser atrasada e ficar a 55 centímetros da parede de partida. As demais, a 60 centímetros entre os pontos e a distância entre os tirantes deve ser 50 centímetros. O próximo passo é fixar os arames à laje. Faça a fixação com parafusos e buchas ou com pinos de aço. Os tirantes devem ter 2 pernas de arame número 18. Você vai passar as 2 pernas de arame nas junções H e na fixação. E uma dica importante: use sempre arame galvanizado de boa qualidade. Nunca use arame de cobre, que provocará ferrugem e ruptura do forro. Ao terminar de colocar os tirantes, é hora de colocar as chapas. Comece o chapeamento pelo canto onde iniciou a paginação. Retire qualquer diferença de esquadro na primeira fiada de chapas. Apoie a chapa sobre os pregos no sentido dos 2 metros e encaixe as junções H a cada 50 centímetros. Outra boa dica para facilitar a montagem é marcar esses 50 centímetros nas próprias bordas das chapas. Mantenha uma linha ou um nível a laser sob a chapa e nivele regulando o tirante na junção H. Agora, você pode começar a colagem. Ela deve ser feita com FGA cola da seguinte forma. Prepare a cola seguindo as instruções da embalagem. Aplique 2 pontos de cola no encontro do topo da chapa com o suporte. Aplique 1 ponto no encontro da chapa com a superfície no vão entre as 2 junções H. Como o FGA não possui estruturas metálicas, você deve aplicar tiras de chapas de 5 centímetros, chamadas de nervuras, colocadas sobre as chapas. A aplicação de nervuras é importante para garantir a rigidez e a planicidade do forro. Mas atenção! Na primeira fiada, as nervuras devem ser cortadas com 40 centímetros, para não coincidirem com as emendas das chapas. As nervuras devem ser aplicadas perpendiculares às chapas, lateralmente às junções H a cada fiada. Aplique o FGA cola na lateral da nervura no ponto de contato com o forro e no encontro com a parede. Após aplicar todas as nervuras e colocar toda a primeira fiada de chapas, você pode colocar a segunda fiada de chapas. Comece a segunda fiada com uma chapa cortada para intercalar as juntas de topo. Ela pode ser cortada com 50 centímetros, 1 metro ou 1,50 m. Coloque as demais chapas da fiada, nivele-as e prenda os arames. Execute a colagem aplicando pontos de cola da seguinte forma: 2 pontos de cola no encontro do topo da chapa com o suporte, 1 ponto no encontro das chapas no vão entre as junções H. Aplique as nervuras com 60 centímetros perpendiculares às chapas, lateralmente às junções H, e encontrando de topo com as nervuras da fiada anterior. Aplique um pelote de cola no encontro com a nervura anterior. Sempre que emendar as nervuras, elas devem ser colocadas de topo. Elas não podem transpassar e devem ser contínuas em todo o forro. Siga os mesmos procedimentos para a colocação de todas as fiadas. Na última fiada de chapas, será necessário abrir uma visita na chapa para fazer a colagem. Ao finalizar a colagem, feche a janela. Ao terminar o chapeamento, é hora do acabamento. O acabamento do forro deve ser feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo e, por fim, os encontros em ângulo. Desta forma,
eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. Vale lembrar que o acabamento deve ser realizado com massa de rejunte gypsum e fita JT. Nunca use gesso ou fita telada para o tratamento de juntas. Prepare a massa conforme as instruções da embalagem. E no caso dos forros, o cuidado com o ponto da massa é ainda mais importante em função da gravidade. Antes de aplicar a primeira demão do acabamento, você deve calafetar as possíveis folgas entre as chapas. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Você aplica uma camada de massa em toda a junta. Depois coloca a fita JT com o lado da saliência dobrada, o que fica para fora do rolo, voltado para a massa. E retira o excesso de massa apertando bem a fita e recobre a fita com massa enquanto a massa sobre a fita está úmida. Tudo no mesmo instante. Após a secagem da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão de massa. Dependendo do nível da junta quando a massa estiver seca, pode ser necessária uma terceira demão de massa, sempre após a secagem da demão anterior. Nessa terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa, fita, massa. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa com a desempenadeira posicionada a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, aplique a terceira demão sobre o eixo da junta. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa, pressionando bem a espátula ou a desempenadeira. Após as juntas do topo, você realiza o acabamento dos encontros em ângulo. Neste caso, o processo é o mesmo: massa, fita, massa, segunda demão e terceira. Pronto! Finalizamos nosso forro. Agora é só realizar o processo de pintura.